hoje sai um dos números mais importantes da nossa economia. É o valor do produto interno bruto, que mostra o tamanho das riquezas do país. E como a semana foi cheia de dados e fatos econômicos importantes, a gente chamou o economista Luiz Gustavo Medina para conversar com a gente. Tiramos você da cama hoje, né, Medina? Muito cedo aí em casa. Agora conta pra gente. A gente está vendo aí ao longo da semana, a gente sabe que o número só sai no meio da manhã, mas as pessoas muito pessimistas por causa dos dados anteriores. Saiu o IBCBR aí recentemente, mostrando aí um pessimismo. Qual a expectativa dos economistas para esse resultado do PIB, hein? Bom dia, Luísa. Olha, com certeza, o resultado sai agora às 9 da manhã, né? Nós temos duas certezas. Uma que a gente entrou na chamada recessão técnica, né? Será o segundo trimestre de queda seguida da economia e será um dos piores números trimestrais já divulgados. A expectativa é de um número menos 1,8, menos 1,9. Tem gente que acha que pode vir algo pior. E é uma queda de uma magnitude que é raro a gente encontrar. A gente raramente encontra uma variação trimestral acima de 0,5, 0,7. Então, isso dá uma ideia do quanto a economia brasileira parou nesse segundo trimestre. E certamente, a boa notícia é que certamente a gente não vai encontrar um trimestre tão ruim tão cedo. Bom, tem que pensar assim, né? Como se o pior já passou, então. E a gente vai ver agora, Medina, uma imagem que foi gravada pela câmera do celular da nossa repórter Cecília Flecha, ela que tem um olhar bem curioso, foi gravada lá na sede do IBGE. A Cecília captou exatamente o momento da divulgação do PIB fechado do ano passado. De ver que estão fazendo uma contagem regressiva, todas as agências de notícias, os repórteres ficam ali em volta da mesa, em frente de uma folha ali com o resultado do PIB, e daí, olha só, momento da divulgação, todo mundo já no telefone, falando com o editor, quando sai o resultado, é essa movimentação, todo mundo de olho, né, Medina? Eu adoro essa imagem, porque dá para entender um pouco como todo mundo espera esse resultado. Olha só a movimentação ali dos repórteres. É muito importante esse número, né, Medina? É o número mais importante do ano. Na verdade, a gente faz um monte de estudos, o governo faz um monte de ações em função desse número, né? É um número que reflete para onde está indo o país e a intensidade que as coisas estão dando certas ou erradas. E o que eu acho que a gente tem que ficar de olho é no que o governo vai fazer a partir de agora, porque a gente já está no mês de agosto e o governo, na verdade, fez muito pouco, não pelo PIB desse ano, que certamente ia ser ruim, mas pelo PIB do ano que vem, que já começa a ficar com expectativas ruins, em virtude da inação do governo em corrigir o que precisava ser corrigido. Medina, a gente viu aí já a previsão dos analistas para o ano que vem, também de contração. No começo do ano, o pessimismo não era tão grande assim em relação a 2016. E tem muitos fatores externos. Ontem saiu o dado dos Estados Unidos mostrando força da economia por lá. A gente falou a semana inteira aqui no Jornal da Globo News também da economia da China, desacelerando. De que forma isso bate no Brasil? Olha, a China é um fator importante para a economia brasileira, né? Ela afeta o preço das commodities, que é o que basicamente a gente vende. Agora, não dá para culpar o mundo, Heloísa. A gente viu ontem o dado da principal economia do mundo, crescendo 3,8% no trimestre. Os Estados Unidos devem fechar o ano com crescimento ao redor de 3%, o mundo um pouco mais, 3,3%, 3,4%. Então, o desempenho brasileiro é fruto dos nossos erros, né? Os erros foram cometidos em 2013 e 2014 e que de verdade precisavam ser corrigidos rápido em 2015. Tem muita coisa que foi anunciada ali em fevereiro, março, pelo ministro Joaquim Levy, mas a gente está em agosto e isso ainda não saiu do papel. E aí isso começa a deteriorar as perspectivas do ano que vem. Então, o ajuste que era para ter sido feito em um ano, a gente já começa a discutir se vai ser feito em um ano e meio, 2, e se vai ser feito, porque na verdade, lembrando que o superávit primário prometido não vai ser entregue, entre outras coisas, ainda não saíram do papel, né? Pois é, e a gente tem os números do emprego que impactaram bastante também, as perspectivas aí para os próximos meses. Você vê aí algum fôlego para 2016? Não, eu acho que 2016 vai continuar sendo um ano ruim. Se a gente pegar todas as coisas, como, por exemplo, o desemprego deve continuar subindo, taxa de juros num patamar alto, a inflação desacelera, mas em termos de crescimento, eu acho que não vem mais o ano que vem por conta dessa inação do governo. O governo precisa perceber o tamanho da gravidade desse momento. É um PIB de menos 1,8 no trimestre, é uma catástrofe. E o governo e a parte política ainda não entendeu isso. Então, eles fizeram muito pouco
achando que as coisas vão se resolver sozinhas. E, infelizmente, quando você ignora o erro continua ali, ele não desaparece. Então, a gente precisa cobrar do governo, né, da parte política, que comece a encarar essa crise como de fato ela é, a fim de salvar um pouco, nem que seja o segundo semestre do ano que vem, mas que seja 2017.